TV Câmara, Campinas. Boa noite, vamos dar início então à reunião da Comissão da Mulher. Essa aqui é a 9ª reunião da Comissão da Mulher, nona reunião ordinária. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui, agradeço a audiência das pessoas que estão nos assistindo. Essa reunião foi convocada para discutir especificamente a violência, a dinâmica da violência, as denúncias e as agressões, as denúncias de agressões contra as mulheres e, em pauta, o tema que não poderíamos deixar de discutir, que é a denúncia contra o vereador Otto Alejandro, vereador dessa casa, e eu entendo que a Comissão da Mulher tem um papel fundamental de acompanhamento. Foi aberta uma comissão processante, está aqui a vereadora Fernanda Souto, que é presidenta da comissão processante, e essa Comissão da Mulher vai ter um papel fundamental de acompanhar, de auxiliar, de organizar, e não só a comissão processante, mas também o processo da investigação e as medidas que são responsabilidade do Estado. Acho que isso é importante dizer. Na medida que existe uma denúncia, o Estado é responsável por levar à frente os processos de investigação com relação a essa denúncia e tomar todas as medidas necessárias para a proteção e responsabilização do autor de violência. Por isso, nós também convidamos aqui a Carol Cavazza, que é advogada do Conselho Municipal da Mulher. Também vai entrar daqui a pouquinho online a Thaís Cremasco, que é uma advogada feminista também aqui da cidade de Campinas, que tem uma grande experiência nesse tema. Então, eu acho que esse é o sentido geral da nossa reunião. Quero agradecer a presença também da Ana Bengenga, Bengevenga, desculpe, da União Brasileira, que é presidenta da União Brasileira de Mulheres, a Valéria Torres, que é coordenadora de empreendedorismo da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, a Paula Regina Barbosa, que é assessora do vereador Wagner Romão, e a Edilene, que também aqui é nossa companheira do Sindicato dos Químicos, que também é do PSOL, nossa parceira do PSOL. Saudar aí também a presença de todas as outras pessoas que estão acompanhando. Eu vou começar, então, a fala com a saudação da vereadora, pode ser? Depois eu faço uma breve saudação e passo para a Carol fazer sua fala, e depois eu abro para o plenário. Pode ir, Fernanda. Bom, boa noite. Gostaria de saudar aqui a presidenta da Comissão da Mulher, vereadora Mariana Conte, também a Carol, nossa companheira aqui da mesa, todas as mulheres, entidades que estão representadas aqui hoje. Nós estamos vivendo um momento histórico para a Câmara Municipal de Campinas e, ao mesmo tempo, de muita responsabilidade, né? Nós recebemos com muita preocupação as denúncias gravíssimas que foram veiculadas na mídia de uma denúncia contra o vereador Otto Alejandro, que teria praticado atos de violência doméstica, inclusive com o registro de um boletim de ocorrência. E, nesse momento, nós, vereadoras aqui da Câmara Municipal de Campinas, diante da crise que a gente vive no país com relação à violência contra as mulheres, dos números alarmantes, aqui em Campinas mesmo, o boletim do Sistema de Notificação de Violência contra as Mulheres de Campinas tem mostrado um aumento do número das notificações. No estado de São Paulo, o governador Tarcísio cortou pela metade o orçamento da Secretaria da Mulher. Isso vai impactar diretamente nas políticas públicas necessárias para se combater essa realidade. Então, diante dessa crise institucional que nós já vivemos, associada à necessidade do poder público de se posicionar, de garantir realmente que a defesa da vida e da dignidade das mulheres tenha prioridade nos espaços públicos, nós não tivemos dúvidas, a partir dessas denúncias que nós recebemos, que nós deveríamos aqui fazer um movimento para que essa casa acolhesse essas denúncias e tratasse isso com a máxima prioridade, né? Então, chegou até nós essa denúncia, foi protocolado o pedido de abertura de uma comissão processante nessa Câmara para investigar as ações que esse vereador teria cometido. E é importante dizer, se não fosse a mobilização do movimento de mulheres aqui na cidade de Campinas, muito provavelmente essa comissão não teria sido aberta. Então, para a gente entender qual que é o papel do movimento social nesse debate, de trazer a urgência dessa questão, e nós, a partir do momento em que se abre a comissão processante, claro,
acho que é importante dizer, a comissão processante ela ocorre paralelamente às investigações da Justiça, que vão ser feitas pela Polícia, Ministério Público e outros agentes públicos, mas a comissão processante é o momento em que essa Câmara, essa Casa, precisa se posicionar sobre o assunto e não pode se furtar a essa tarefa. Então, a partir do momento que é aberta a comissão processante, os vereadores são sorteados, nós tivemos que enfrentar uma nova batalha, inclusive, porque, como a única mulher sorteada para compor essa comissão processante, houve um movimento ali no plenário para que eu não estivesse nem na presidência, nem na relatoria. E, mais uma vez, o movimento de mulheres, o movimento das vereadoras dessa casa foi fundamental para que eu pudesse assumir a presidência e a gente tratar, de fato, essa comissão como uma prioridade dessa casa. E é fundamental que a Comissão da Mulher, que as entidades, que o poder público, o executivo, as diversas organizações do movimento acompanhem esses trabalhos, porque nós sabemos as dificuldades que nós vamos encontrar nesse processo para poder fazer as investigações com afinco, com transparência, com seriedade e compromisso que essa pauta merece. Nós sabemos já, né, das dificuldades que normalmente as mulheres encontram para poder, de fato, garantir a responsabilização dos seus agressores, as dificuldades que são encontradas em diversos obstáculos, né? A partir do momento que a mulher já faz uma denúncia, ela já começa a sofrer com a difamação, ela já começa a sofrer com a desacreditação daquela denúncia, a gente reconhece esse ciclo, e muitas mulheres, por isso, também não chegam a fazer as denúncias de agressão. Então, por isso que é importante que o movimento de mulheres acompanhe esses processos, esteja junto, para fortalecer e garantir que a pauta ela tenha o máximo de prioridade e a responsabilidade que o poder público precisa garantir. Nós aqui, vereadoras dessa casa, né, temos esse compromisso, vamos garantir que as investigações sobre as denúncias que chegaram até aqui sobre o vereador Otto Alejandro, elas sejam feitas com o máximo de prioridade, de urgência, garantindo, claro, o direito de defesa do vereador, porque a comissão processante também tem esse espaço para que ele apresente, né, a sua defesa, e nós vamos avaliar esse processo, mas nós não vamos medir esforço para garantir que a apuração seja feita a fundo. Especialmente no ano em que nós tivemos um feminicídio de uma servidora da Câmara Municipal de Campinas, Cristiane Laurito, servidora dessa casa, foi assassinada pelo seu companheiro junto com o seu filhinho. Então, diante desse momento em que nós vivemos aqui na Câmara Municipal de Campinas, nós não poderíamos, de maneira nenhuma, tratar essa questão como secundária, né? E a gente vai garantir que esse processo seja feito com o máximo de prioridade e urgência, e chamar todos para acompanhar. As reuniões serão públicas, serão abertas, né, serão transmitidas pela TV Câmara também, e né, pelas nossas redes sociais nós também vamos compartilhar. É importante que todo mundo acompanhe, compartilhe, possa participar desse momento e deixar os nossos mandatos, né, Mariana, à disposição para que a gente também, além dessa questão da comissão processante, esteja junto e compartilhe das atividades, das políticas voltadas para as mulheres, como é o nosso compromisso já nessa casa. Então, quero, né, que hoje nós tenhamos essa oportunidade de tratar desse assunto também. A doutora Thais vai entrar com a gente daqui a pouco, mas que as próximas semanas serão decisivas para o debate de mulheres aqui na cidade, então que todo mundo possa acompanhar com a gente essa questão. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Bom, primeiro, para começar, eu acho que hoje é um dia muito importante na história do Brasil, porque pela primeira vez a gente teve militares de alta patente presos pelo crime de conspiração contra a democracia, pelo crime de golpe de Estado. Então, que a gente aqui, quanto mulheres que vivenciamos o que foi o governo Bolsonaro, quero também saudar toda a luta e saudar esse dia, que é o dia em que foi decretada a prisão, né, do Bolsonaro já no sábado, mas do general Heleno, do Paulo Sérgio e do Almir Ganier. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha... quero começar aí, já de antemão, começando por esse tema. O segundo tema dessa minha breve fala
Eu entendo que tem essa denúncia que veio contra o vereador Otto Alejandro, ela tem uma importância fundamental, até porque a gente está falando de um vereador dessa casa, de uma pessoa que tem espaço político, né? E eu acho que essa casa tem que tratar desse tema. E eu acho que esse tema tem que ter um sentido exemplar. Em que sentido? Além do trato da questão da comissão processante, que o vereador tem que ser responsabilizado politicamente por isso, e nós queremos a cassação do vereador e devemos atuar nesse sentido, eu entendo também que nós devemos acompanhar o processo de investigação na Polícia Civil, porque essa é uma realidade de tantas e tantas mulheres. Claro que ganha mais destaque porque é um vereador, mas existe uma dinâmica da violência. Existe uma dinâmica da violência e é uma luta nossa cotidiana do movimento de mulheres para que uma denúncia e a violência contra a mulher seja combatida. Então, acho que é um momento também que a gente precisa fazer isso como um caso exemplar e fazer esse processo de acompanhamento da investigação civil é fundamental para que a gente possa conseguir, inclusive, avançar na determinação das políticas, e não só a determinação das políticas, mas a forma como as políticas são implementadas. Porque, pela nossa experiência, todos nós sabemos, na questão da violência contra a mulher, a forma como as políticas são implementadas faz toda a diferença. É a forma como as políticas são implementadas que vão dizer se a gente vai ter uma impunidade ou não, se essa mulher vai ser revitimizada ou não, se essa mulher vai estar submetida à pressão, à ameaça ou não, se a gente tem um risco de um feminicídio ou não. Essa é a experiência que nós temos, porque existe uma dinâmica da violência. A dinâmica da violência, quando a gente fala da violência afetiva, a violência íntima, a violência que acontece dentro das relações afetivas, a violência que acontece dentro de casa, que acontece no namoro, é uma violência muito mais complexa. É uma violência porque envolve um círculo de pessoas comuns, ela envolve relação afetiva, ela envolve compartilhamento muitas vezes da casa, compartilhamento de rotina, envolve uma intimidade. E uma coisa assim, eu já vi muitos casos de violência virem à tona, e eu acho que a gente precisa ter uma compreensão de como uma mulher que sofre uma violência e que ela faz uma denúncia, como isso não é uma decisão fácil na vida da mulher, e quais são as questões que essa mulher está submetida. Porque quantas mulheres já não denunciaram uma agressão e foram deslegitimadas, foram das múltiplas formas, das formas mais violentas e diretas, mas já foram violentadas, muitas vezes num âmbito muito mais sinuoso do que uma violência imediata, né? E quantas mulheres já não foram ameaçadas, quantas já não foram retalhadas. Então, essa é a dinâmica, e isso eu digo porque eu sei que assim nós mulheres passamos por isso e vencemos isso na nossa vida. E a gente sabe que essa situação da dificuldade de que você, sofrendo uma violência, faça uma denúncia de uma violência e aquela pessoa que violentou, que consiga ser responsabilizado. A gente sabe que isso é o que leva ao feminicídio. Então, se a gente tem tantos feminicídios, é porque o âmbito da violência, na medida que ela tem relações afetivas, é muito difícil de ser lidada. E eu acho que por isso que nós devemos fazer isso como uma medida exemplar. Tem um outro aspecto da dinâmica da violência que eu acho que é muito, e que no caso do Otto veio à tona, e quando veio à tona aquela denúncia, eu até falei para alguns vereadores aqui dessa casa, que é o seguinte: quando tem uma denúncia, pode esperar que vão ter outras. Isso nós já vi muitas vezes acontecendo. O que acontece é que os violadores, aqueles que cometem a violência contra a mulher, eles partem do pacto do macho, né, vou chamar assim, do pacto do macho, para permanecer praticando violências contra várias mulheres. Isso é a prática. E basta que uma mulher tenha a coragem de fazer uma denúncia, nós sabemos que aparecem várias denúncias. E foi o que aconteceu no caso do Otto. Aí apareceu a questão, o vídeo sobre a guarda municipal, apareceu a situação do ônibus em que ele empurra uma mulher no ônibus,
apareceram vários momentos, vários fatos, e nós que estamos aqui, que convivemos com o Otto, somos vereadoras com o Otto, a gente sabe muito bem, a gente sabe da prática das inúmeras violências políticas de gênero que já aconteceram. Então, quando apareceu, a gente não teve dúvida alguma de que era realidade. Nesse cenário, eu acho que a gente precisa, até quero agradecer a presença da Carol, vamos passar logo mais para a Thaís, acho que a gente precisa entender e compreender como que funciona, feita uma denúncia, como que é o processo da denúncia, da investigação, eu acho que isso é fundamental. O Otto trouxe um elemento que ele falou na tribuna, que ela teria aberto mão, que a denunciante teria aberto mão da medida protetiva e que teria se retratado com relação à denúncia realizada. Eu acho que é importante dizer que, no caso da Lei Maria da Penha, a continuidade do processo de investigação não está condicionado à representação, e não está condicionado à representação exatamente por conta da dinâmica da violência que afeta as mulheres que resolvem fazer denúncia. A gente sabe, as mulheres que resolvem fazer denúncia, muitas vezes elas são ameaçadas, elas sofrem todo tipo de pressão, e exatamente por isso é dever do Estado, independentemente da mulher querer continuar e dar representação a esse processo, é um dever do Estado continuar. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que ele alega que não havia situação de violência. O próprio vídeo que foi publicado é uma prova de que existia, sim, no mínimo, uma violência psicológica. Porque ele chega na porta da casa dela, batendo dando murros na bancada, pressionando a funcionária que está lá, violentando a funcionária que está lá. Então, no meu entendimento, e eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer, aquele vídeo já é uma prova bem robusta de que, no mínimo, essa moça estava sofrendo violência psicológica e continuada, porque esse vídeo é de abril. Essa é uma questão. Alguns apontamentos que eu queria já colocar aqui, algumas ações e algumas propostas que nós já estamos tomando de procedimento, e eu queria colocar para debate, para que as pessoas pudessem até comentar. A primeira foi um ofício que nós, enquanto vereadoras, encaminhamos para a delegacia responsável pelo caso de investigação. Nós solicitamos que fosse requerido os vídeos desse prédio, né, os vídeos tanto anterior à denúncia, quanto depois da denúncia, para que a gente tivesse acesso a esse material. Eu acho que a gente pode encaminhar, inclusive é uma das propostas, que a gente faça uma visita da Comissão da Mulher até a delegacia responsável, e eu queria convidar também todas as entidades, o Conselho, a Secretaria, para que a gente faça essa discussão, faça essa visita na delegacia, para que a gente possa acompanhar de perto os mandatos como um todo, né? Não só as vereadoras, mas os mandatos como um todo, para que a gente possa acompanhar de perto esse processo de investigação. E a segunda questão que eu também quero colocar aqui como um elemento, uma proposta, é que o vereador Otto Alejandro hoje cumpre o papel de presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, que é uma das principais comissões aqui da casa. E como presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, o vereador Otto Alejandro tem controle da pauta e da nomeação de relatoria, tem controle sobre a tramitação dos projetos como um todo. Enquanto acontecer a comissão processante, eu entendo que a gente precisa, nosso pedido a gente vai encaminhar esse ofício para a presidência da Câmara pelo afastamento do vereador Otto Alejandro da Comissão de Constituição e Legalidade, porque enquanto acontece a comissão processante, ele é um poder que ele tem e que pode interferir no processo da comissão processante. Eu trouxe aqui um ofício, vou propor para as vereadoras para nós assinarmos em conjunto, mas também quero abrir aqui para os outros vereadores que não fazem parte da comissão e para os movimentos também, que a gente faça uma assinatura, que seja um pedido das vereadoras, mas também um pedido da sociedade civil. Esses dois encaminhamentos, então, eu passo a palavra para a Carol Cavazza.
Oi, gente, boa noite. Boa noite, vereadora Mariana, vereadora Fernanda. Obrigada pelo convite para a gente conversar aqui um pouco, né? A gente já conversou um pouquinho aqui antes, e assim, se há saída, ela necessariamente passa pelo coletivo, né? A gente sabe disso. Então, assim, claro que pensando juntas e juntos, a gente consegue elaborar melhor, né, as coisas. Bom, Mariana, hoje você falou do dia de hoje, hoje também é o dia 25 de novembro, né? Um dia super importante para a gente, é um dia de combate à violência contra a mulher. Hoje nós não fizemos o nosso tradicional ato na rua, porque muitas das nossas estão na Marcha das Mulheres Negras em Brasília, estão marchando lá, mas a gente vai fazer sexta-feira aqui. Que dia do mês? Não sei que dia do mês é, mas é sexta-feira agora, no final da tarde, na Praça da Catedral. Acho que algumas companheiras foram hoje de manhã na prefeitura, né, logo cedo, mas o nosso ato unificado de fim de tarde que a gente costuma fazer, então, será na sexta-feira. Então, hoje é um dia muito simbólico também, né, que a gente está aqui falando sobre isso e também com as nossas energias, as nossas companheiras que estão lá em Brasília marchando. Eu também não preparei muita coisa, né, que foi tudo meio em cima da hora, mas eu acho que a gente tem que pensar em algumas... Eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, que a gente até já conversou aqui. Eu acho, Mariana, que vale a pena tentar protocolar um pedido para estar neste inquérito como terceiro interessado. Se a delegada ou a delegada vai deixar ou não, a gente não sabe, mas pede, né? Porque, enfim, afinal de contas, é um interesse público, ele é um vereador, ele é um homem público eleito, né? Enfim, então acho que a sociedade campineira tem o direito de acompanhar isso de mais de perto. Não sei se delegado ou delegado vão deixar, mas acho que também não custa pedir. E a gente sabe o quanto o jurídico ele é muito político, né, gente? Então, assim, a mobilização permanente... Quantas vezes a gente já foi na frente da Delegacia das Mulheres aqui, gente, fazer ato? E quantas vezes a gente ganhou as coisas com pressão? Porque se deixar para os ritos irem andando sozinhos, a burocracia não vai cuidar do direito das mulheres, não vai cuidar, né, adequadamente disso. Então, acho que a gente tem que permanecer mobilizadas. Foi muito importante a presença das mulheres na semana passada, né, na Câmara. E acho que essa mobilização permanente, acho que a comissão tem esse papel, né, de aglutinar as aliadas, os aliados, os movimentos, todo mundo que está com a gente, para a gente se manter mobilizado com relação a isso. Eu fiquei pensando também, Mariana, que a gente já comentou um pouco, a própria Comissão da Mulher fez uma reunião esse ano, alguns meses atrás, com a doutora Maíra Réquia, para tratar sobre assuntos de violência política de gênero. E eu acho que é um caldo também que a gente tem que aproveitar, esse assunto está quente. Nas falas das vereadoras, todas as vereadoras, na semana passada, foram bem claras, dizendo que o acusado, né, o Otto Alejandro, ele é um cara violento também na Câmara, né, também nas sessões. E aí acho que a Maíra trouxe muita coisa legal para pensar, assim, o quanto vocês também precisam ser protegidas no ambiente de trabalho de vocês, né? A Câmara dos Vereadores é um ambiente de trabalho, então isso é uma violência dentro desse espaço que tem que ser muito protegido, né? Então, talvez aproveitar esse caldo para pensar, pegar o regimento da casa também. Ela deu algumas dicas boas, né, de criar uma ouvidoria especial, com uma escuta especializada para as mulheres que sofrem violência política aqui dentro da casa, servidoras também, né? Essa questão do afastamento dele, gente, é um absurdo ele não ser afastado enquanto está respondendo para uma comissão processante, né? Então, assim, pediu o afastamento da Comissão de Constituição e Justiça e Legalidade, né? Agora, ele continua como vereador da casa, né? Operando, enfim, falando, estando ali. Então, precisava dar uma pensada, né, no regimento, ver se há saídas possíveis, assim, o que pode fazer dentro da Constituição, né, do que dá. E eu acho que a Maíra deu algumas ideias boas, e pensar nisso também, né, assim, tem várias entidades que estão afastando homens com denúncia de violência doméstica também dos seus ambientes de trabalho, né, a OAB está com um trabalho assim, né, de afastar advogados. Então, pensar o que a gente pode, o que se pode pensar aqui na casa também, né, para que o ambiente de trabalho não fique tão tóxico para vocês, que já é, né, tóxico de um modo geral, e ainda tem que aguentar esse tipo de coisa. Então, acho que foi um pouco isso que eu fiquei... E também pegar o material, gente, esse ano a gente fez os processos de conferência, né? Então, na Conferência Nacional, em Brasília, muitas de nós aqui estávamos lá, a gente aprovou
6 propostas com relação à violência política de gênero especificamente. Então, acho que vale a pena pegar esse documento, debater, tem os documentos da municipal, mas pegar o da nacional, ver o que dá para a gente incorporar para os municípios, porque a última conferência tinha sido há 10 anos atrás, em 10 anos a gente pensou e elaborou muita coisa, né? Então, acho que também vale a pena a gente pensar junto ali o que dá para aproveitar desse caldo, de não só acompanhar este caso específico, mas que outro que seja exemplar também, e que também seja exemplar e que sirva de precedente para eventuais mudanças legislativas que a gente possa fazer dentro dos regimentos internos aqui, né? É bom lembrar, né, Mariana, a Lei Maria da Penha vai fazer 20 anos no ano que vem. E essa questão de que a mulher não pode mais se retratar e pedir desistir da denúncia é muito recente. Foram por anos as mulheres com violência física, e foi aos pouquinhos, né? Primeiro o Supremo disse que porque a violência física não pode se retratar. Tal. Então, assim, por muitos anos, mais de 10 anos, as mulheres faziam denúncia e depois retiravam a denúncia. Até que alguém entendeu que, nossa, será? Talvez elas estejam sendo coagidas para retirar essa denúncia. Então, assim, a gente tem que ir evoluindo, tem que ir aprimorando, e são com os casos concretos, com casos específicos, assim, que a gente elabora e consegue tentar avançar. Então, acho que usar desse caso também para pensar internamente aqui o que fazer. E, assim, e os partidos também, gente, como é que os partidos podem ter, dentro dos seus quadros, vereadores eleitos com denúncia de violência contra a mulher? Né? Então, assim, eu sei que não é do âmbito municipal isso, mas a gente também tem que pautar isso. Pô, o cara vai ficar lá, assim, né? Então, temos que responsabilizar. É aquilo que a gente sempre fala, né? A violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não é uma questão só da vítima, é uma questão de toda a sociedade. É uma responsabilidade de todos nós lidar com esse assunto. Então, acho que é isso por enquanto, algumas ideias aí para a gente pensar e contar com a gente, com a mobilização tanto do Movimento de Mulheres, do Conselho, a gente vai estar lá para acompanhar de perto isso, a Secretaria das Mulheres, eu imagino que também vai dar esse apoio, porque é isso, assim, é acompanhar de perto, é pressionar e fazer andar este inquérito com a velocidade que ele precisa ser, porque o caso é grave, é sensível, é público, para que a comissão processante também possa ter embasamento, né, e usar do que foi apurado no inquérito também, usar a prova de lá para cá e o contrário também. Tá bom? Por enquanto é isso, vamos conversando, vamos ver o que sai, eu tenho certeza que vai sair coisa boa daqui. Certo, obrigada, Carol. Enquanto o Edivaldo tenta falar com a Thaís, para a gente ver se a Thaís, porque a Thaís Cremasco está, na verdade, ela tem um evento às 8, ela entraria agora, mas ele está tentando fazer esse contato. Enquanto isso, a gente vai abrir aqui para o público, para as falas, considerações. Tá bom. Boa noite, gente. Eu sou Thalita, eu sou do Movimento de Mulheres Olga Benário. Queria começar primeiro sobre o dia 25 de novembro mesmo, né? E é muito importante, né, ter a prisão aí do Bolsonaro, e inclusive no dia 25 de novembro, que é a luta, né, pela eliminação da violência contra as mulheres, foi o assassinato das irmãs Mirabal, que lutaram contra a ditadura lá na República Dominicana, né? Então, sempre as mulheres, né, denunciando esses atos contra a ditadura, né, contra a nossa democracia. E eu acho que o principal, assim, obviamente, né, tem vários elementos, né, mais jurídicos, que eu entendo pouco, mas o afastamento imediato, porque, como as vereadoras colocaram, né, é um poder que ele tem na mão, né, e a violência contra as mulheres acontece justamente porque a gente vive numa sociedade pautada pela propriedade privada, né? Então, a partir do momento que o homem entende que a mulher é sua propriedade privada, vai entender que pode fazer tudo mesmo, né? Então, não só no âmbito, né, físico, mas é isso, moral, assédio político, e venhamos e convenhamos, né, essa casa aqui não acolhe tão bem as mulheres, né? Porque a maioria são homens aqui, inclusive. Então, o afastamento dele imediato é o que a gente precisa correr atrás, acho que esse ofício, e
pediu um esclarecimento da prefeitura da cidade de Campinas, o Dário Saad, né? Porque a realidade é que a gente tem hoje 19 feminicídios na região metropolitana de Campinas, sendo que os últimos que aconteceram, as mulheres tinham medida protetiva. Então, a gente precisa avançar muito ainda na pauta de como que a gente faz as políticas públicas funcionarem. Só que elas não vão funcionar se o prefeito da cidade fala que tudo bem ter um vereador assediador, ter um vereador que coage as mulheres. Então, não podemos desresponsabilizar a prefeitura do Dário Saad por esses 19 feminicídios que aconteceram na cidade, porque não é como se a Campinas fosse uma cidade pobre, né? Tem 9 bilhões aí de orçamento, e quais são parte desse orçamento que tem sido revertido para o enfrentamento à violência, porque depois que a mulher também já sofreu a violência, né? Quais as condições que a gente tem de não chegar no feminicídio, né? Visto que nem a medida protetiva é suficiente. Então, eu acho que a Comissão de Mulheres acho que deve abrir mais, então, espaços para a gente falar sobre enfrentamento à violência como um todo, né? E fazer com que essas coisas não passem. Então, acho que foi muito importante essa ação rápida, né? De ter a comissão processante e da gente conseguir avançar nesse sentido de afastamento mesmo do, então, vereador. E acho que a Carol colocou muito bem as mobilizações, né? Os movimentos de mulheres, a comissão precisa chamar mais as mulheres trabalhadoras de Campinas para estar nas ruas e lutando contra isso, porque a realidade é essa, né? A gente não conquistou nenhum direito, a Lei Maria da Penha não veio porque algum poder público, né, queria dar para a gente, mas sim foi muita conquista assim, de luta das mulheres na rua. Então, no dia 28, né, que é sexta-feira agora, que vamos fazer o nosso ato unificado, devemos mobilizar muito as mulheres trabalhadoras para estar nesse ato e pautar isso também, né, porque não dá para a gente... Porque é isso, né, legitima qualquer outra ação para a violência continuar contra as mulheres, né. E hoje a gente fez um ato na frente da prefeitura, e é isso, né? Novamente foi fechada as portas, né, da prefeitura para o movimento de mulheres Olga Benário, que tem atuado dia a dia no enfrentamento à violência aqui na cidade. Então, isso também mostra a resposta do Dário Saad sobre a questão do loto. Eu acho que a gente vai precisar pressionar muito a prefeitura para que se responsabilize também por isso, por essa situação assim que tem acontecido aqui na Câmara. Obrigada, Thalita. Lembrando que a Thalita também é da ocupação Maria Lúcia Petit, que é um movimento de luta que está reivindicando um espaço aqui na cidade de Campinas, um espaço de acolhimento. Então, parabéns. Obrigada pela tua presença. Edilene, por gentileza. Boa noite a todas as companheiras e companheiros aqui presentes. Eu sou a Edilene Santana, do Sindicato dos Químicos Unificados, da Intersindical, FETIQUIM, do Coletivo de Mulheres, né, do movimento aí social da cidade. A cada 15 segundos, uma mulher, né, é agredida. Aí eu estava aqui pensando, enquanto a gente está aqui, quantas mulheres já foram agredidas. Né, e isso, a Mariana, minha companheira de partido, de luta, a Mariana, a Fernanda, a Carol, e várias outras aqui presentes. Só a gente sabe, né? Quando a gente vê uma mulher e sabe de que uma mulher foi agredida, o medo que a gente passa. Eu amo ser mulher. Eu amo ser mulher preta, eu amo ser mulher nordestina, favelada, mãe solo, vó solo. Mas, ao mesmo tempo, é muito assustador. Porque cada dia que a gente está passando, cada momento que a gente vê, parece que está muito normal, né, nós mulheres ser agredidas de alguma forma. No nosso local de trabalho, na rua, em nossas casas. Nem nas nossas casas, mas era onde o lugar que a gente se sentia tão segura, a gente não se sente mais. Né? E isso é uma marca que fica para o resto da vida. E aí, às vezes, eu olho para minha neta e fico pensando o que vai ser dela quando ela tiver 15 anos. Né? E até mesmo criança, que a gente vê caso com as crianças, né? Com as nossas crianças. E, assim, quando a gente vê um espaço desse, que é um espaço para se
se falar sobre políticas públicas para as mulheres, para as pessoas, ter um vereador, né, eleito que pratica esse tipo de crime. E parece que é normal. Na segunda-feira, eu estava aqui, onde um vereador falou que foi conversar com o vice-prefeito e ele falou que ele não ia se meter nessa história. Vocês lembram disso? Um vereador falou da base dele. Então, assim, é vergonhoso isso e a população tem que saber. Tem que saber quem foi eleito. E que essa pessoa não vai defender as mulheres, não vai defender a classe trabalhadora, que é a maioria dessa cidade do Brasil. Qual o futuro que a gente quer? Será que daqui uns dias isso tudo acontecendo? Eu tenho certeza que daqui uns dias nós não vamos estar aqui falando sobre nenhum tipo de política, porque não vão deixar. Né? Hoje é um dia muito importante, dia 25 de novembro, onde também, né, começou a ser importante há um tempo atrás, mas sábado foi um dia muito vitorioso para a classe trabalhadora, para as mulheres, e hoje mais ainda. Porque se tem essas pessoas, se tem uma pessoa ainda que se diz, né, que está no poder, que é uma pessoa que tem grande repercussão, que defende esse tipo de coisa, que é a violência contra a mulher, né, que é retirada de direito da classe trabalhadora. E é nosso papel a gente levar para essas pessoas a consciência de classe, sabe? Falar, ó, tá falando das mulheres, as mulheres pretas é onde sofrem mais, mas as brancas também sofrem. E para uma pessoa, para uma mulher chegar a fazer uma denúncia dessa, ela já sofreu muito, mas muito mesmo. Enquanto a Mariana estava falando, teve algum momento que eu fiquei emocionada aqui. Sabe, porque só quem passa e vive de perto isso sabe a cicatriz que isso fica o resto da vida dela. Tem mulheres que não conseguem mais se relacionar de tanto trauma que ela tem. Então, isso é muito sério. E é a obrigação de quem está nesses espaços, sentado nessas cadeiras. E essa pessoa não deve, não merece estar sentada nesse lugar. E é cassação imediata. Essa pessoa não deveria nem mais entrar aqui enquanto não fosse resolvido esse caso. E me desculpem, é muito difícil para nós mulheres chegar em uma delegacia, em qualquer lugar, porque o mau atendimento começa lá. O que você fez? Eu estava conversando com uma pessoa no meu bairro e ele falou assim... Aí eu estava falando sobre o caso, né, do vereador, infelizmente, e aí ele virou assim e falou assim para mim... mas tem que ver, né? Porque, tem que ver o que ela fez. Porque tem mulher, eu falei assim, ei, não tem justificativa nenhuma agredir uma mulher. Nenhum tipo de violência. Porque, assim, é uma coisa, e assim, nós temos, eu quero dizer aqui que eu, como pessoa, Edilene, Sindicato dos Químicos, nós estamos juntas nessa luta. Né, temos companheiros também, né, porque temos que ressaltar aqui que tem companheiros que seguram a nossa bandeira, que estão junto com a gente, né, que é o fim total da violência contra a mulher, que a cada dia a gente viu passar esses dias, o último, se eu não me engano, que tem vezes que para a gente não ficar também com a cabeça meia ruim, a gente escolhe também, às vezes, nem ver notícia, falar, hoje eu não vou ver, porque está uma coisa absurda. Foi espancar a mulher, e o filho está gravando de 14 anos. Né? E quantas delas está nesse momento lá que fica calada, que tem vergonha de falar? Né? É a violência financeira, é a psicológica, é a física. Então, é vários tipos de violência que nós mulheres passamos e a gente não aguenta mais. E para isso, queremos também, né? Pode contar com a gente, queremos acompanhar de perto, a gente faz questão, acredito que todas nós mulheres fazemos questão de acompanhar de frente e temos que bater muito nas redes sociais e denunciar a todo momento e cobrar do prefeito Dário Saad e dos vereadores e de todos eles que estão aqui uma posição correta e vamos acompanhar, Fernanda, junto com você não está sozinha, vamos acompanhar de perto. Qualquer coisa é só chamar, que a gente vai ficar 24 horas junto com você para a gente acabar de vez com esse tipo de violência, porque aqui não é lugar, né, se for comprovado, isso aqui não é lugar
de agressor está no espaço tão importante, que é por isso que tem muitas pessoas que não acreditam mais na política, tem muitas pessoas desacreditadas na política por conta de uma pessoa dessa, e a política é um assunto muito sério que muda a vida de verdade de pessoas. E nós estamos cansadas de lutar para sobreviver, porque nós temos o direito de viver, né? Temos o direito de ter dignidade. Muito obrigada. Estamos juntos aí. Obrigada, Edilene. Virgínia, quer fazer uso da fala? Oi, boa noite para todos, todas. Eu sou Virgínia, sou professora aposentada e construo o mandato da vereadora Fernanda Souto, com muita satisfação e muito orgulho. Aí eu queria lembrar, bom, primeiro fazer uma referência às falas aqui, todas elas muito importantes, né? Vocês lembraram aí o dia de hoje, e a gente vem aí já de uns 6 anos, pelo menos, que a gente está lutando contra um grupo político, né, que praticou muita violência verbal, né, o indivíduo que está preso hoje, Bolsonaro sendo preso hoje, ele foi uma figura que incentivou muito a violência contra a mulher, né? E, além disso, quer dizer, o Otto é um representante desse grupo político e, além dessa violência, eles são a favor do Escola Sem Partido. E eu fui um alvo, vamos dizer assim, não me coloco como vítima, mas eu fui um alvo do movimento Escola Sem Partido, em Vinhedo, por conta de trabalhar com os alunos a luta contra a violência à mulher. Eu quase fui exonerada do meu cargo por conta de insistir, né, e trazer a Lei Maria da Penha para o debate em sala de aula. E aí eu penso que a gente está num momento, não é combatendo o Otto, mas o representante desse grupo que está aí ainda, né, se enfraquecendo, felizmente, mas assim, querendo permanecer, né, nas instâncias de poder, tanto nas câmaras quanto na administração pública. E eu penso que a gente precisa pensar no caráter educativo também dessa comissão, né? Porque isso não pode simplesmente terminar aí. Não é punir o Otto e acabou. Nós precisamos levar isso, sabe, ao longo desse processo, depois desse processo, cobrar que as escolas tenham no seu plano político-pedagógico o trabalho, uma semana específica, dias específicos, enfim, que esse tema seja bastante divulgado. Eu, na minha experiência como professora, comecei a receber os relatos a partir do momento que eu falava desse tema em sala de aula, sabe? E aí as pessoas começou a criar uma referência. Porque a professora escuta, ela entende o que é, tá? Sabe o que eu estou vivendo, né? E há uns 15 dias, inclusive, estava à noite em casa, recebi um recado de uma mulher que estava vivendo uma situação de ameaça e ela não sabia como proceder, né? E eu lá de casa orientando, ao mesmo tempo eu ligava para os equipamentos de saúde que dizem que vão socorrer essa mulher, e nem eu conseguia o contato, não conseguia falar. E aí fui orientando, falando com ela, explicando. Felizmente, né, era um ex-companheiro, ele não estava mais no mesmo ambiente, não habitavam, não coabitavam. E no dia seguinte ela tomou as providências, foi fazer o boletim de ocorrência, etc. Mas quantas mulheres não estão aí, né, morrendo de medo, né, não conseguindo dormir, tendo que trabalhar no dia seguinte com toda essa carga, todo esse peso. E eu acho que a gente precisa enfatizar, né, que nós precisamos levar isso para as escolas, para que todo mundo precisa saber como fazer, o que é a violência, né, como ela acontece, e entender que a nossa luta aqui ela é muito maior do que o Otto. É contra um grupo político que veio, né, e buscou. Acho que nós fizemos uma resistência muito forte, muito intensa, né? Estamos aqui.
E, assim, não é só a pessoa dele, mas é um jeito de fazer política, é um grupo que, assim, planejou um retrocesso gigante na nossa sociedade. Com certeza, se o Bolsonaro tivesse sido cassado como deputado quando ele falou para a deputada que ela não merecia ser estuprada, ele não viraria presidente e não teria cometido tantos crimes que ele cometeu depois. Então, é com certeza um forte indício, né, de que isso fica aí como reflexão e que nós não podemos deixar nenhum machista passar. Por favor. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Ana Paula Begevenga, eu estou presidente da UBM Campinas e estou conselheiro local de saúde do Eulina. Estando conselheiro local, eu hoje tive uma reunião que eu achei muito interessante, né? O pessoal divulgando, né, o que você fez no seu espaço de melhorias e tal, e teve o pessoal do Padre Anchieta, que eles estão fazendo um trabalho dentro das escolas de conscientização para as meninas sobre o corpo, sobre questão sexual, tal, né? E alguém ali no espaço levantou o seguinte questionamento: mas você sabe se isso é legal? E esse questionamento ficou aqui na minha mente, né? Como assim legal? Conscientizar as nossas meninas que se tornarão mulheres dos seus direitos, do direito do seu corpo, do seu direito de ir e vir, do direito de ter filho ou de não ter. E eu fiquei pensando sobre isso. Passado essa questão, né, questionei alguns pontos que eu não concordei, recebi uma ligação de uma menina que ela foi vítima de violência com o familiar, o tio, no final de semana. E pasme, porque ela foi agredida. Porque o Bolsonaro foi preso. Partindo desse princípio, eu fiquei aqui pensando novamente. Mais uma vez, é a mulher vítima, por questões de homens que se julgam no direito de calar, de impor o seu posicionamento político. E aí, né, com essa história do Otto, essa postura dele, que, de antemão, para mim, só de ser do PL, para mim já é alguém que, infelizmente, esse é o meu ponto de vista, não tem critério nenhum nem para estar dentro da casa. Entretanto, foi votado, lá ele está. Estou fazendo esse link porque tem um outro vereador que foi recentemente preso em Piracicaba, pasmem, também, né, para nossa surpresa, ou não, do PL. Ele foi preso por crimes sexuais. Chamavam as mulheres oferecendo supostamente um auxílio, né? Mulheres carentes, fragilizadas financeiramente. Mais uma vez, é a mulher, né, no jogo da situação, onde ali ela se encontra como vítima e vítima que tem que ficar calada. Aí eu parto do seguinte princípio. Até que ponto esta carta que supostamente está sendo apresentada realmente é uma vontade desta mulher vítima deste ser, né? Desse Otto, ok? Até que ponto isso é verdadeiro? E se for verdadeiro, achei muito interessante a questão que a Carol levantou, de colocarmos a comissão como terceiro interessado. E como terceiro interessado, Carol, achei até bacana pedir uma quebra de sigilo telefônico. Porque se ele fez contato, todo mundo tenta fazer contato com essa moça para oferecer o apoio, porque é isso que nós mulheres fazemos, né? Estendendo uma mão para a outra, oferecendo um apoio coletivo, oferecendo uma rede de apoio. Esse contato não está sendo possível, e como é que ele conseguiu esse contato? Algum meio ele teve. E qual será que foi a orientação que essa moça teve? Desligue o seu celular, não fale com ninguém. Então, eu acho que se a gente conseguir realmente essa participação como terceiro interessado, já dentro desse pedido, pedir uma quebra de sigilo telefônico, porque é um meio que nós vamos conseguir claramente, dentro de uma legalidade, né? Eu estou dizendo já a princípio, já na parte processual, criminal, de investigação mesmo, para não deixar isso passar. Porque, gente, vai passar essa situação, vai passar outras, e as vítimas serão sempre as mesmas, nós, mulheres. Obrigada. Mais alguém quer fazer uso da fala?
A verdade, a gente tá, não sei, acho que teve algum problema técnico com a Thaís, né? A gente não está conseguindo, não sei se ela está sem sinal, mas também já está chegando perto do horário que ela, limite que ela tinha colocado. Então, gente, respondeu? Ela consegue? Pode. Já entramos agora, de imediato, com a Thaís. Posso fazer uma memória, gente, enquanto a Thaís não entra, que eu estava lembrando aqui, que eu acho que é um espaço super oportuno. Campinas teve aquela chacina de mulheres em 2015. Nós vamos fazer 10 anos disso agora, no Réveillon, né? Foi em 2015 para 2016. Foi 2016 para 2017. Foi porque eu fui no meu primeiro ano que eu fui eleita. É mesmo? Foi 2016 para 2017. Vamos levantar essa história? Sim. Que na minha cabeça tá, mas foi pode no ser. Réveillon, porque foi no Réveillon. Foi no Réveillon, foi no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro era a posse dos vereadores. Eu era a única mulher na Câmara. Então, de qualquer forma, a gente tem um ano para pensar o que a gente vai fazer sobre isso. E o mais importante desse fato não foi... Tá aí, estou acabando um segundinho, você já fala. O mais importante desse fato foi que o delegado arquivou o processo e não colocou como feminicídio. A gente deitou na rua, na Glicério, porque a lei do feminicídio era muito recente. E isso fez com que, inclusive, a Polícia Civil mudou o protocolo dela. Hoje, se encontra uma mulher morta dentro de casa, a Polícia Civil, a investigação parte do pressuposto que foi feminicídio, coisa que não acontecia na época. Então, é uma história triste que a gente tem na cidade de Campinas, mas que a gente tem que recuperar ela, e recuperar o movimento de mulheres, enfim, e lembrar disso. Então, se foi de 16 para 17, a gente tem um ano para se organizar e não esquecer disso. Bom, Thaís, tá nos ouvindo? Tá? Bom, então... gente, estou ouvindo sim. Quero agradecer a participação da Thaís, que arranjou uma brecha aí numa agenda super corrida para falar um pouquinho com a gente. Thaís, a palavra é tua. A gente está aqui fazendo esse debate sobre o processo. A Thaís é muito experiente, né? Uma advogada muito experiente na questão da violência, e nós estávamos aqui, a Carol fez a sugestão de a gente entrar a comissão como terceira parte interessada no processo, e a gente estava falando aí os caminhos para que esse processo, essa denúncia avance na polícia e também aqui dentro da casa. A palavra é tua. Tá certo. Obrigada, gente. Boa noite a todas. É um prazer. Desculpa entrar só para essa fala tão pontual e daí não peguei o que vocês estavam falando antes, mas eu fiquei refletindo até pelas últimas notícias, né? E pensando na estratégia caso as vítimas ou uma das vítimas mude as narrativas dos fatos ou diga que não foi bem isso, e o protocolo fala, né, não só o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, mas todos os protocolos de combate à violência contra a mulher tira da vítima essa ideia de que se a vítima não quiser a denúncia, se ela não quiser o processo, ainda assim nós podemos encampar essa luta e buscar a responsabilidade do agente. Então, assim, nós teremos um problema caso as vítimas mudem de fato a narrativa do que aconteceu, e eu acho que esse é o ponto mais grave e o ponto que a gente deveria tomar muito cuidado, porque se no interim das nossas denúncias e das investigações as vítimas mudarem a narrativa, a gente tem uma preocupação objetiva, né, de dizer, olha, então, mas a vítima retirou o fato ou disse que aquilo não aconteceu. Mas ainda assim, segundo o que a gente já tem de documentado, já tem de provas, a gente consegue dar encaminhamento no processo e no julgamento do processo em relação ao que já está gravado dentro das provas que a gente tem. Então, eu tinha pensado que, independente da narrativa da vítima, é absolutamente possível que a gente dê continuidade no processo. Acho que, desde o início, a gente tem que colocar tudo com o pedido de julgamento do protocolo na perspectiva de gênero do CNJ, né, porque lá fala de processos judiciais, administrativos, e então a delegacia tem que seguir o protocolo,
tudo tem que seguir o protocolo. Então, eu acho que a gente tem uma ferramenta, e muitas ferramentas legais para conseguir ter sucesso nesse processo, mas a minha preocupação pessoal diante dos últimos acontecimentos é enxergar a mudança na narrativa das vítimas e como isso poderia impactar no nosso trabalho. Então, não vim aqui para trazer problema, mas eu acho que a gente tem que estar preparada para isso. Daí eu vou ouvir vocês para eu continuar as minhas falas. Na verdade, a gente já está caminhando para o final, Thaís. O que a gente, colocando um pouco a síntese que a gente apresentou aqui para você, sobre essa é uma preocupação real, uma preocupação que nós temos, que a gente está levantando. A gente falou um pouquinho sobre a dinâmica da violência, como as mulheres são pressionadas, são ameaçadas, são violentadas psiquicamente, ameaça física, ou julgamento, e uma série de coisas que a gente levantou isso, né? Então, e colocamos essa questão de que, uma vez feita a denúncia, a Lei Maria da Penha, o processo vira a responsabilidade do Estado e não está condicionado à representação. Então, agora é obrigação do Estado fazer o processo da investigação, isso é uma coisa importante. Também falamos sobre esse assunto, que o vídeo, a forma como o vídeo apresenta, o vídeo já é uma prova, né? Porque um vídeo, ele chega na casa dela, fala do nome dela, extremamente alterado, bate na mesa, fala, né, agride a pessoa que está ali trabalhando. Então, a gente comentou isso, que o vídeo já seria uma prova. Então, nós estamos trabalhando um pouco sobre essa preocupação que você levantou, estamos trabalhando nesse cenário, e também a gente protocolou, enquanto Comissão da Mulher, a investigação não foi para a Delegacia da Mulher, foi para a primeira seccional. Todos os crimes que envolvem figuras políticas, elas vão para a primeira seccional, e a gente protocolou um ofício pedindo que a seccional faça a solicitação dos vídeos daquele prédio, seja antes da denúncia, como bem depois da denúncia. Isso já foi há uma semana atrás, né? Foi mais ou menos... Foi na quarta-feira passada que a gente já protocolou esse ofício, e nós também vamos aí, então, encaminhar essa sugestão da Carol de que nós entremos como parte, e estamos também solicitando uma reunião da Comissão da Mulher com a delegacia, e queremos convidar também todas as entidades, você também, e as advogadas feministas, enfim, para que a gente faça uma visita na delegacia. Então, em síntese, foi um pouco isso que nós conversamos até aqui. Você quer falar? Sim, e a ideia... Sim, eu queria saber se a ideia da Carol era que a gente fosse como um amicus curiae. Essa é a ideia, Carol? Eu pensei, Thaís, em pedir como terceiro interessado. Não sei, alguma coisa assim no inquérito. Eu não sei se a delegada ou o delegado vão deixar, né? A gente nunca sabe. Mas a gente, sei lá, no interesse público, o cara é um cara que foi eleito, né? Com votos, e tentar ver se a gente acompanha esse inquérito. A gente, assim, a comissão, né? A comissão da mulher aqui na Câmara. Tá, daí se precisar de ajuda para a gente pensar nisso, eu acho que a gente poderia protocolar um pedido de participação como amicus curiae mesmo, né? Falando da pertinência, e daí eu estou à disposição para a gente redigir isso, para redigir esse requerimento. Legal. É isso. Tá bom. Mais alguma questão, Thaís? Não, para mim é isso mesmo. Obrigada, gente. Tá bom. Obrigada, viu, Thaís, por você estar no meio de uma agenda e vai entrar em outra e achou um tempinho para colaborar com a gente. Nós estamos, então, caminhando para o final aqui a nossa reunião. Não sei se Carol ou Fernanda querem comentar mais alguma coisa. Também vou ter que sair daqui a pouquinho, mas acho que os relatos, as falas aqui trouxeram elementos que evidenciam a urgência mesmo desse processo que a gente está debatendo aqui na Câmara. E aí, só colocar aqui como que está funcionando, né? A comissão processante, ela foi instaurada por unanimidade, inclusive, 29 votos dos vereadores presentes. O escopo da comissão ele é delimitado pela denúncia, né? Então, o denunciante ele colocou dois pontos: a questão
da violência doméstica, da acusação de violência doméstica, e também a questão da agressão a um motorista de ônibus, que também foi veiculado em vídeos na mídia, né? A gente teve acesso a esses vídeos que agora, após a denúncia de violência doméstica, vieram compor também esse processo. Então, o escopo da comissão processante contém essas duas questões, né? Foi foi aberto o procedimento já, e ele ainda não foi notificado. Ele provavelmente será notificado amanhã, o vereador Otto Alejandro, e a partir da notificação tem 90 dias para conclusão, e não é possível estender esse prazo por nenhuma questão, né? Então, tem 90 dias para conclusão, a partir do momento que ele é notificado. Então, pode ser que seja amanhã, né? Nós estamos conversando com o corpo jurídico aqui da Câmara, dos assuntos legislativos, para a gente conseguir fazer isso o mais rápido e breve possível. Então, assim que ocorrer essa notificação, a gente também vai comunicar publicamente, né? Uma pergunta, Fernanda. A comissão tem 90 dias, ela vai trabalhar no recesso? A gente está conversando com a equipe aqui dos servidores da Câmara para saber como vai funcionar. Mas vai ter trabalho no recesso, mas tem um período em que a Câmara não abre, né? Ali Natal, Ano Novo, tem esse período. Então, provavelmente, aí, durante um tempo, não vai ter condições de ter esse andamento aqui dentro, mas a gente já está conversando com a equipe do Corpo Jurídico, Procuradoria, os servidores, para garantir um calendário que não prejudique de maneira nenhuma o andamento da comissão. Na verdade, a minha pergunta era nem era do recesso, porque eu sei, né, que Natal, Ano Novo, mas a minha pergunta era em janeiro, que é um período que está em recesso parlamentar, digamos assim. A minha pergunta é se a comissão vai ter atividade em janeiro. Vai ter atividade em janeiro. Tá bom, beleza. É isso. Então é isso, gente. A gente, então, retomando os encaminhamentos, né? O encaminhamento do protocolo, que peço para vocês assinarem o pedido que nós vamos encaminhar para a presidência com relação ao afastamento dele da Conchileg. E aí a gente está pedindo, né? Não só para os vereadores, depois eu vou pedir para os vereadores, mas também para as entidades puderem assinar. Essa é a primeira questão. E aí nós vamos, então, fazer solicitar reunião com a delegacia, e aí a gente conversa com o Carol, com a Thaís, sobre como encaminhar, então, se é amicus curiae, se é terceira parte, e a gente vê aí, mas eu acho que o encaminhamento é que a comissão vai solicitar para a Polícia Civil, para a delegacia, que a gente entre como parte interessada no inquérito, para que a gente possa estar acompanhando esse procedimento. Eu acho que, por hora, são esses encaminhamentos que nós temos, né? E eu acho que a Carol falou uma coisa muito importante, que a gente sabe que boa parte dos avanços que a gente teve com relação ao encaminhamento da Lei Maria da Penha, todo o procedimento, a gente conseguir trazer a vara de violência doméstica para cá, todo esse processo foi fruto da experiência real e concreta ao longo desse processo de luta. O caso do feminicídio foi muito emblemático, a gente conseguiu avanços, mas a gente sabe assim, né, com todas as dificuldades, mas porque houve, a partir de uma experiência real, concreta, houve um movimento de luta organizado para responder aquilo. E eu acho que esse também é um caso que a gente deve tratar dessa forma, como outras experiências que a gente já tem, tratar dessa forma, como um caso exemplar, que a partir dessa experiência real, a gente consiga dar andamento e consiga aprimorar e fazer com que a questão da violência seja de fato abordada e a violência não seja, ainda mais no caso quando tem um aspecto do poder, né? Que a gente sabe que tem um pouco quando o poder... E que os outros vereadores, né, Mariana? É claro. Saibam que, se eles fizerem algo parecido... também vão tomar uma comissão processante e também vão... E ficam com mensagem da sociedade também, né? Vereadores, prefeitos... De outros municípios, secretários, pessoas, delegados, né? A gente sabe que quando existe poder, existe
Dá exemplo, exatamente. É isso, gente. Obrigada por todas vocês. Seguimos em luta e a gente vai mantendo a comunicação, tá bom? Obrigada, Fernanda. Obrigada, Carol. E vamos tirar uma foto de final, né? Ai, obrigada a todas as trabalhadoras, né? Cerimonial, apoio a comissões que ajuda a gente aqui. TV Câmara, Campinas.